Olá, galerinha, bom dia. Tudo bem com vocês? Queridos, bem-vindos a mais uma aula de história. Eu gostaria que vocês pegassem aí os livros de história. Hoje o nosso conteúdo será sobre os primeiros habitantes do Brasil. Eu acredito que vocês já tenham percebido que os conteúdos de história e geografia dessa unidade, eles estão se relacionando, ou seja, estão tendo aí, né, uma sintonia, porque estão falando basicamente da mesma coisa, né, que é a formação do nosso povo, a questão da influência dos indígenas, né, os hábitos indígenas. Então, é interessante porque nos dá assim um apanhado, né, nos dá um resumo de tudo o que foi vivenciado pelos indígenas e como foi feita a formação do nosso país, ok? Então, gente, peguem aí os livros de história. Vocês irão ler o conteúdo da página 53 a 57. É necessário que vocês leiam esse conteúdo pausadamente, com atenção, nada de pressa, tá? Tendo atenção a cada detalhe do texto, ok? E se porventura você tiver alguma dúvida, volte, releia, faça uma leitura mais detalhada, ok, pessoal? Então vamos lá. Olha só. Os primeiros povos indígenas do Brasil. Os primeiros brasileiros do Brasil foram os indígenas. Eles já habitavam as terras brasileiras muito antes da chegada dos portugueses. Historiadores afirmam que haviam por volta de 100 milhões de nativos, aproximadamente, no período da chegada dos portugueses. Os indígenas se dividiam em 7 grandes povos, que eram os tupis, aruaque, tapuias, caraíba, pano, tucano e charrua. Então, eram algumas tribos que povoavam, né, o nosso território. Essa realidade nós já temos noção, pessoal, nós já sabemos que antes mesmo dos portugueses estarem aqui no nosso país, né, chegarem aqui no nosso país, os índios já habitavam. Então, todo aquele território era povoado por indígenas de diferentes tribos, ok? Então, aí está o mapa do nosso país, o mapa do Brasil. E nele, olha, tem a distribuição de cada tribo, ok? Onde vocês estão vendo aqui essa tonalidade vermelha, os tupis habitavam, o G nessa parte aqui esverdeada, nessa parte aqui cor de pele era aruaque, na rosa, caraíba, nessa parte cinza aqui, olha, pano, na laranja, tucano, na azul, charrua, e na verde, né, outros grupos menores. Então, era desse jeito que era feita a distribuição dos indígenas no nosso país. Você veja que em todo o território brasileiro, olha, se tinha, né, indígenas. Vamos lá. Uma tribo é um grupo de famílias que fazem sua aldeia em uma mesma área, falam a mesma língua e têm os mesmos costumes, e um sentimento de união entre si. Várias aldeias e tribos formavam cada um desses povos. Os indígenas viviam nas florestas, nos campos e no litoral. Em geral, as aldeias eram próximas aos rios, porque era onde os indígenas obtinham água para a sua sobrevivência. Então, a gente percebe que havia uma união, né, entre as tribos, entre os indígenas, apesar de que cada uma tinha sua forma, né, de organização, tinha sua forma de sobrevivência, porém existia uma união, né? E a gente vê aqui falando que cada tribo, né, essa reunião de tribos formavam povos, pessoal. Então a gente percebe essa união entre os povos indígenas, né? E outra coisa, o respeito que eles tinham com a natureza, com o ambiente em que eles viviam. Porque quando diz aí que os índios, eles moravam, habitavam perto de rios, porque de lá, né, é que eles obtinham água para a sobrevivência, a gente percebe também essa questão do respeito que ele tinha com a natureza, né? Os índios, eles tinham a natureza como se fosse a sua casa, ok? E eles sabiam que eles podiam desfrutar de tudo da natureza, então, por conta disso, eles tinham esse respeito, ok?
O trabalho indígena. A maior parte dos povos indígenas vive da coleta de frutos da floresta, da agricultura, da caça, da pesca. Geralmente, as roças pertencem a toda a tribo. Olha aí mais um exemplo de união, né? E os alimentos colhidos são distribuídos entre todos. Enquanto esperam a colheita, os indígenas fazem objetos de cerâmicas e utensílios para trabalho. Cada indígena costuma ter seus próprios instrumentos, bem como seu arco e suas flechas. Então, observe essa organização, né? Eles eram povos organizados, tinham ali sua linha de trabalho, ok? Muitas pessoas têm um dizendo, índio é preguiçoso. Não, eles tinham, gente, a sua forma de trabalho, sua forma de sobrevivência, ok? E também construíam seus próprios instrumentos, né? As suas armas para a pesca, ou seja, para utilizar também na agricultura, entre as suas tarefas. Nas tribos, o trabalho ele era organizado entre homens e mulheres. Cada um tinha seu trabalho a realizar, ok? Cada um tinha sua responsabilidade. Então, o que era que as mulheres faziam? As mulheres, né, trabalhavam o quê? Em atividade agrícola, desde o plantio até a colheita. Elas também faziam o quê? Trabalhavam na coleta das frutas, produção de farinha, preparação da comida, cuidado com as crianças, confecção de redes e cestos. Então, o trabalho delas era bem distribuído, ok? E os homens? Então, os homens trabalhavam na derrubada de árvores e preparação da terra para o plantio, na caça, na pesca, confecção de arcos, de flechas e canoas, construção de moradia, expedições guerreiras e também da proteção das tribos. Então, observem só, cada um tinha a sua responsabilidade, tinha o seu trabalho a ser realizado. Agora, vejam bem, eu vou falar um pouquinho sobre as contribuições indígenas para a formação do povo brasileiro. Nós já vimos que a contribuição, a influência, né, dos indígenas na nossa cultura, gente, é de grande importância. Foi e é de grande importância, né? Até hoje nós temos traços dessas contribuições dos indígenas na nossa vida cotidiana. Então, os indígenas, eles acrescentaram muito na nossa cultura, na formação do povo brasileiro. Então, os indígenas deram importante contribuição para os costumes e para a formação do povo brasileiro. Muitos costumes, várias palavras e também elementos folclóricos do Brasil atual são de origem indígena. Pessoal, quem aqui não tem um hábito, né, de dormir numa rede, que herdamos de quem, Tia Dani? Dos indígenas, né? De comer raízes, herdamos de quem? Dos indígenas. Então, são hábitos, são influências, né, que nos acompanham até nos dias atuais, ok? E essas influências, né, podem ser notadas no folclore, tá, pessoal? Nas palavras, no costume, como eu acabei de citar exemplo. Aqui no estado de Sergipe, há vários municípios, os quais os nomes são de origem indígena, como Japaratuba, Pacatuba, ok? São nomes de origem indígenas, ok? Então, desde a colonização, o modo de vida dos povos indígenas se modificou muito. A cultura europeia influenciou de forma drástica a vida dos povos locais. Com o avanço da colonização, os índios foram desaparecendo. Muitos morreram em consequência da escravidão, das guerras empreendidas pelos colonos e das doenças que estes transmitiam. Então, gente, os índios eles padeceram bastante, né? Em prol do lugar em que eles viviam, né? A gente sabe que quando os portugueses chegaram aqui no nosso país, eles quiseram fazer os índios de escravos. Só que os índios não estavam adaptados a esse trabalho pesado, a esse trabalho duro que os portugueses queriam impor, né? Então, houve muitas revoltas, houve muitas guerras, né? E os portugueses teve, assim, uma forma muito horrível, né, de tratar os indígenas. E quando eles viram que os indígenas não estavam abrindo mão das suas terras, muitos transmitiram doenças, né? Vários indígenas acabaram indo a óbito. Infelizmente, isso faz parte da história dos indígenas aqui do nosso país.
a relação entre indígenas e portugueses. Então, vejam só, o contato com os indígenas brasileiros, com os europeus, foi extremamente prejudicial para os nativos. No início, os indígenas foram de grande serventia para os europeus, pois conheciam muito do que existia. Os europeus aproveitaram para trocar com eles objetos como espelhos pelas riquezas que lhe interessavam. Gente, os índios, eles não tinham malícia, eles não tinham maldade. Então, os portugueses se aproveitavam dessa falta de malícia, dessa falta de maldade com o próximo, e enganaram os índios, né? Trocavam até materiais preciosos, né? Por coisas simples, como espelho, né? Coisas simples. Então, os índios nunca tinham visto, por exemplo, um espelho. Então, para eles foi uma grande novidade ver que a sua imagem refletia, né, sobre algo, né? Então, eles se aproveitaram dessa falta de malícia dos índios e os enganaram. Entretanto, quando os portugueses decidiram ocupar as terras brasileiras, os indígenas eram vistos como entraves, ou seja, eles eram vistos como empecilhos, já que muitas lutas ocorreram em virtude de eles tentarem defender suas terras. Para tomar as terras dos indígenas, os portugueses chegaram a matar os nativos ou até mesmo transmitir-lhes doenças para acabar com a tribo. Então, gente, observem, né? O quanto os indígenas sofreram, né? O quanto essa história dos indígenas do nosso país foi marcada por sofrimento. Agora, vejam só, eles estavam sofrendo esses maus tratos por algo que era deles. Ele não invadiu nada de ninguém, pelo contrário, os portugueses foram que invadiram o nosso território, né? E tomaram posse, infelizmente, do nosso território, né? Hoje em dia, trabalha-se com a estimativa de existirem 206 etnias e 170 línguas nativas indígenas. Entretanto, ainda existem tribos que vivem em locais de difícil acesso na Amazônia. Por isso, esses números podem ser bem maiores. Para manter a tradição, precisam de matas e florestas, pois são nelas que mantém sua forma de viver. A questão da preservação das tradições indígenas e da cultura dos indígenas é tão importante que existem órgãos do governo específico para tratar dos assuntos referentes a eles. Então, esse órgão, né, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que trabalha, né, em prol da proteção dos índios, para que essa cultura, para que não venha, né, acabar, mas que ela persista. Hoje nós sabemos que já existem lugares, né, tribos indígenas em que a tradição está se perdendo, em que a modernização está chegando, mas existe ainda aquelas tribos que ainda permanece ali, né, original, não deixaram ter influência do mundo lá fora, da modernização, né, e esses tais, eles são protegidos, né, pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Então, gente, após a gente ver toda a trajetória dos indígenas, todo o percurso, né, por tudo que eles passaram e como vivem os índios hoje no nosso país, né? Então, depois que nós refletimos sobre esse conteúdo, lemos e vimos, né, cada fato, agora é hora da nossa tarefinha. A tarefa de casa de história está nas páginas 58 e 59, ok? Vocês vão lá responder o conteúdo com bastante calma, com bastante atenção. Só quero chamar atenção para uma questão. Olha, a questão 6 da página 59 tem algo muito importante. Ela diz assim, ó, o que você acha da diferença entre a relação em relação à divisão do trabalho entre a nossa sociedade atual e a indígena? Existem contextos e fotos em uma cartolina. Depois compartilhe com seu professor e seus colegas. Pessoal, nós vimos que a divisão do trabalho, né, entre os indígenas era feita o quê? Entre homens e mulheres. Então, o livro fala aqui, o que você acha da diferença em relação à divisão do trabalho entre a nossa sociedade atual e a indígena?
Então, você vai observar como é feito o trabalho entre a nossa sociedade atual e como era feito lá com os indígenas. E vocês irão fazer o quê, pessoal? Vocês irão registrar, vocês irão escrever um texto falando sobre isso. Aqui no livro pede que vocês façam isso em uma cartolina, ok? Porém, não será necessário. Façam isso no caderno de história. Coloquem lá, olha, registrem lá o que é que vocês pensam a respeito disso, tá? E vocês podem, no final, colar algumas imagens de como é feita a divisão do trabalho hoje, como era feita a divisão do trabalho, né, nas tribos indígenas, ok, pessoal? Então, tenham atenção a essa sexta questão, ok? E não precisa, tá? Fazer em cartolina, faz no caderno de história. Aí diz o seguinte, depois compartilhe com seu professor e seus colegas. Quando é que nós iremos compartilhar isso? Nós iremos compartilhar essas informações, tá? Na aula de sexta-feira, na nossa aula online. Então, lembre-se, na nossa aula online, nós iremos falar um pouco desse assunto, ok? Então, é necessário que vocês façam no caderno de história e não na cartolina. Ok, gente? Vou aqui deixar minha última mensagem, meu último slide, que diz: vá firme na direção das suas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Que a gente nunca perca a fé, tá, pessoal? Que tenhamos sempre fé nos nossos corações, que tudo vai passar, tá? E que em breve iremos nos reencontrar. Deixo para todos um forte abraço. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.